Fala, seus Ênias e Tetras, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. E a tão sonhada hegemonia, hein? O Flamengo consegue alcançar esse objetivo que é muito difícil? O que precisa ser feito? E o melhor, o que não pode ser feito? Seria um feito inédito na história do futebol brasileiro. O Flamengo está preparado para dar esse enorme passo na história do futebol? Chega junto, amigo rubro-negro, vamos passar, pois quando o Flamengo vence, né, a galera antes se sente ameaçada, aí começa a vir aquele papo, né, não sei o que, a espanholização do futebol e tal, mas não vamos para esse papo não, vamos falar de hegemonia mesmo, vamos falar de fato ser o protagonista absoluto, criar um marco dentro da história do futebol brasileiro. É possível isso? A gente vai falar sobre esse assunto aqui no vídeo. Tem muitos aspectos, alguns até que são viáveis, que são prováveis, outros que são extremamente desafiadores, ameaçadores. Então a gente vai passar por tudo isso aqui nesse vídeo. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Espero que o amigo rubro-negro que esteja passando aqui, cara, dá sempre essa moral para deixar a sua curtida, poder hypar os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos. E claro, você que ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, pois diariamente a gente fala sobre o nosso Flamengo. Entendido, seu Tetra? E seu Enia? Tamo junto nessa, obrigado aí por essa força. Primeiro a gente precisa falar sobre história do futebol brasileiro, tá? Vamos lá. Protagonismo, hegemonia. Cara, é muito difícil na história do futebol brasileiro, desde ali de 1971, né, dessa criação desse campeonato brasileiro que é mais próximo daquilo que a gente, né, tá acostumado, não é aquele negócio, né, de 4 jogos, né? A gente teve praticamente alguns clubes que foram protagonistas na décadas, mas eles não foram hegemônicos, eles foram protagonistas. Por exemplo, quando a gente tem a referência do futebol europeu e aí traz alguns clubes, né, o Bayern de Munique, em algum momento o Real Madrid, o Barcelona, eles foram hegemônicos num período, né, nacional. Aqui no Brasil, não. O que a gente tem são clubes que venceram muita coisa, né? Por exemplo, 3 títulos nacionais numa década. Eu estou me referindo a campeonato brasileiro, tá? Um parênteses. Não adianta, você pode vencer 10 Copas do Brasil consecutivas e não vence nenhum campeonato brasileiro, você é hegemônico de uma competição, mas você não é hegemônico a território nacional, pois o mais importante é um título que você não tem. Então a gente está falando de campeonato brasileiro. 3, né? O próprio Flamengo, na década de 80, vencendo em 82, 83 e 87, né? Lembrando que 80 é na década anterior. O São Paulo, quando vira o milênio, tem um tricampeonato, né? É uma sequência importante, histórica, mas nesse período dessa década, na primeira década do novo milênio, ele conseguiu também 3 títulos. Então, até 3 títulos é o que a galera consegue. Por exemplo, o Flamengo nessa década foi o primeiro título. E uma observação, tá? O Flamengo foi campeão brasileiro em todas as décadas. Todas as décadas o Flamengo foi campeão brasileiro. Esse foi o primeiro título do Flamengo na década. Então, por exemplo, ele vai disputar 26, 27, 28, 29 e 30. Ele teria que vencer mais 2 nesse período para chegar a essa média, né, que a galera consegue de 3 títulos entre os protagonistas. E para ele passar, ele teria que vencer mais 3 títulos, de 5. Então, por isso que é difícil. Mas a gente vai mostrar aqui um caminho. Com isso, com títulos, com vitórias, a gente precisa de constância, que é o que o Flamengo tem. Se a gente pega um recorte recente de 19 para cá, a gente está falando de 17 títulos, estamos falando de 3 Copas Libertadores, estamos falando de 3 Campeonatos Brasileiros. Essa constância, essa frequência, o Flamengo tem. Mas é impossível você ser hegemônico sem constância, sem frequência. Então, constância é o principal. E aí dentro a gente vai cada vez, ao longo aqui do nosso vídeo, a gente vai imergir mais, né? Vamos nos aprofundar mais, porque às vezes um tema vai abrir 2 caminhos. E é importante a gente alertar sobre essa hegemonia, não é no estalar de dedos. Essa constância, ela pede 2 coisas: dinheiro e projeto esportivo. Aí o bagulho começa a ficar mais complicado. Por que dinheiro? Muito difícil você fazer futebol sem dinheiro. É muito difícil. Principalmente porque você vai exigir ter uma frequência. Constância sem dinheiro é complicadíssimo. Você pode tentar fazer um projeto mais barato num ano, mas se esse projeto tiver um destaque, você vai precisar repor sem dinheiro.
Cara, é inevitável. Você vai precisar ter dinheiro e projeto esportivo. Começando pelo lado financeiro, você precisa comprar, evidente, você precisa qualificar o seu elenco, você precisa qualificar os profissionais que estão ao redor desse elenco, né? E aí passa pela parte do departamento médico, passa pelo departamento de fisiologia, passa pela questão de infraestrutura do clube. Então o dinheiro, ele é fundamental para você ter essa frequência, para você ter essa constância. Errar, sim. Ter dinheiro te permite errar, pois nem sempre você vai acertar. Nem sempre você vai acertar numa contratação, nem sempre você vai acertar dentro do projeto esportivo, e corrigir, recalcular com dinheiro é muito mais fácil do que não tendo. Às vezes é aquilo, né? Você não tem a grana, o teu dinheiro foi apostado tudo naquilo ali, errou, contratou mal, enfim, não investiu da forma correta, como é que você vai conseguir? Não dá. Então, o dinheiro, ele te dá essa acessibilidade até ao erro. Ele te dá a licença para errar. E, além disso, a reposição, repor. Gente, estamos dentro do futebol brasileiro, onde existe uma cadeia na Europa que ela vem aqui e vai tirando a galera. Isso é simples. Se você está se destacando, se você tem jogadores qualificados, é natural que o mercado externo esteja de olho e queira comprar esses seus ativos. O que você vai fazer? Você vai vender e aí você vai ter que repor. E aí é dificílimo. Por isso que o projeto esportivo ele caminha paralelo, pois é dificílimo. Percebam só a dificuldade dessa complexidade. Imagina se você monta um time que ele é campeão no início de uma década, mas com vários jogadores jovens, 19, 20, 21 anos. O que vai acontecer? Esses jogadores terão, né, vão despertar o olhar dos europeus. Vão comprar esses jogadores. Obviamente tem a questão ainda dos empresários que influencia, do sonho do atleta. Você vai perder essas peças, você vai perder esses ativos. Você vai conseguir comprar mais jogadores jovens para repor? É muito difícil. O jogador jovem, com muita capacidade de decisão, ele não vai estar nesse teu ecossistema. Ele já está num outro ecossistema. Então você vai, naturalmente, envelhecer um pouco mais esse elenco. Você vai precisar de jogadores mais prontos, mais preparados. Esses jogadores já têm, teoricamente, um nível de idade um pouco mais alto. Então é muito difícil. Essa reposição, ela é muito difícil. Então você já vai, obviamente, caminhando por um viés um pouquinho que mais óbvio. Então é necessário. Agora, o dinheiro, ele não compra projeto esportivo. Vamos para a parte do projeto esportivo, que a gente pode separar em 3 partes: mentalidade, desenvolvimento e o anticrise. Esse é fundamental no Flamengo. Quando a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre o planejamento. É o planejamento de fato, de saber o que é o mais importante, qual é a sua prioridade, onde você vai canalizar, né, aquilo. Um exemplo. Domingo tem jogo do Campeonato Brasileiro, quarta tem jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra um time aí, qualquer. Você vai poupar no domingo no Campeonato Brasileiro para jogar completaço numa quarta-feira pela Copa do Brasil. E aí com isso você vai começando a criar um déficit no Campeonato Brasileiro. Então essa mentalidade, né, de decisão, esse planejamento, isso sem dúvida nenhuma é muito, muito, muito importante. A forma com que você enxerga e você se posiciona dentro da liga. O desenvolvimento. E aí eu falo muito sobre isso, né? O projeto esportivo, o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento dos indivíduos, dos atletas, dos profissionais, e aí precisa de um olhar clínico sobre isso, e passa também pelo técnico, lembrando que treinador de futebol, ele não está no topo hierárquico sobre esses assuntos, tá? Ele é um funcionário, tá? Por isso que eu falo, estão muito superestimados. A questão dele é a organização de time, tá? Passa muito mais por uma questão de mentalidade, aí vai chegar lá nele, lá no final. Então, e a gente está falando sobre gestores, né? O desenvolvimento desse trabalho, como é feito isso, quando é necessário fazer recalcular rota, desenvolvendo é importante. E o anticrise. O futebol, ele por si só já é um esporte extremamente volátil, né? Onde quarta e domingo você joga várias vezes no mês, você é avaliado muitas vezes. O Flamengo, além de ser volátil, ele é instável emocionalmente e provocam instabilidade emocional ao Flamengo, né? Seja pela mídia, seja pelo grupo de torcedores, hoje com essa ascensão das redes sociais tão presente. Então tudo é motivo para crise, qualquer coisa é crise, e você junta ainda algo que é extremamente volátil, então você fica muito vulnerável. Mas o projeto esportivo, ele não se deixa contaminar ou ele não se deixa induzir por crises de terceiros, né? Então, por isso também é importante e não deve ser visto de uma forma assim, então,
anticrise é fundamental. Quando a gente passa pelo sentido, e aí passa muito pelo sentido do projeto esportivo, né? E claro também, na captação e na administração do dinheiro. A mentalidade, a gente fala sobre 3 tópicos. Direção, gestão e aí sim, técnico. Só falar com vocês, dar um recado, ontem eu citei e hoje já está confirmado, tá? Produtos da Golcase já do tetracampeonato da Libertadores e do Enia do Campeonato Brasileiro. Você encontra todos oficiais, copos térmicos, garrafas térmicas, estão todos lá no site da Golcase. O link eu deixo na descrição do vídeo, também coloco no nosso comentário fixado e já você vai entrar na página do Flamengo e aí você pode escolher os seus produtos lá oficiais, já tem do tetracampeonato da Liberta e do Enia do Brasileirão. E além de, claro, você pode personalizar com o seu nome, como botei aqui, ó. Tem mochila, tem mala, tem muita coisa legal do tetracampeonato e do Enia, tá bom? Lá na Golcase, link, descrição do vídeo e utilize o nosso cupom que te dá um desconto, tá, cara? Precinho pro caber no bolso. Um exemplo, 2 capinhas dessa aqui tá saindo pelo preço de uma. Você compra uma e leva 2. Maravilha, né? Então, quando a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre direção, gestão e aí sim a parte da comissão técnica. E isso começa hierárquico, de fato. Se tiver uma confusão, técnico mandando mais do que gestor, grupo de jogador mandando mais do que técnico, enfim. Hierarquicamente tem que haver uma ordem nisso, né? Não pode ter essa confusão. Tem um aspecto que é complicado, que passa muito sobre essa relação de direção, que é a questão política do clube. Ela é muito complicada. Porque quando a gente fala sobre a questão política, a gente fala sobre triênio, a gente fala sobre nova chapa ou segundo mandato. O que acontece? O BAP hoje ele é presidente do Flamengo. Ele assumiu o segundo mandato do Landim. Se o BAP quer só colocar a autoria dele, não dar continuidade ao que está dando certo para tentar até descredibilizar, ou o próprio BAP entrega para uma nova gestão, essa nova gestão fala, não, as vaidades pessoais estarem à frente, os interesses, aí complica, irmão. Como é que você vai criar um período hegemônico se a cada 3 anos pode ter uma mudança política num clube? A hegemonia, ela parte por um longo período. Então, possivelmente, vai passar por várias pessoas, né? Você não vai ficar só você. Você vai passar por várias pessoas. Então, o primeiro ponto é o triênio, né? Como vai ser gerido esse triênio, de que forma é desenvolvido o projeto esportivo. A partir dali, acabou essa gestão, virar uma nova gestão, essa nova gestão vai querer ter... peraí, mas eu vou ser o autor agora. O que foi feito, vou deixar pra trás, porque senão não vão dar crédito pra mim. É igual a política de verdade, né? Deixa eu criar um viaduto aqui, porque eu tenho que botar meu nome em alguma coisa. E a segunda, e uma outra coisa, o segundo mandato. A gente também cansa de ver um primeiro mandato, que ele é muito bom, ele tem sucesso e tal, e aí chega no segundo, já está num viés diferente. Pois entra a vaidade do homem, entra alguns desejos muito mais pessoais, entra interesses pessoais, entra o orgulho, e aí fica complicado também. Então essa parte política de qualquer clube, né, brasileiro, que não seja nessa questão de SAF, ele também é um pouquinho mais delicado, pois pode haver interesses que podem quebrar e ameaçar essa hegemonia. O Flamengo tá no caminho da hegemonia? Sim. Sim, porque ele venceu. Então ele deu o primeiro passo. Não tem como você ser hegemônico sem vencer. Mas o Flamengo tá bem distante para atingir esse objetivo. Qual é o ponto forte para ser hegemônico no futebol brasileiro? Tem a resposta na ponta da língua? Não. É o seguinte, não é você. No caso, não é o Flamengo. São os outros. Hoje, pela instabilidade financeira e administrativa da grande maioria, se você for organizado, se você tiver dinheiro financeiramente, tiver estrutura, questão financeira organizada, e se você tiver projeto esportivo dentro de um desenvolvimento, dentro de um viés, né, de uma mentalidade, de um planejamento, não jogando a sorte, moeda para cima, você larga muito na frente. O futebol brasileiro vive um período que os clubes podem um ou outro ter dinheiro, tá movendo milhões, mas muitos que acabam envolvendo milhões é para pagar dívida, é para se enrolar com mais dívida, tá com muito débito na praça. Então quem tá mais organizado larga na frente. Minha opinião, de 19 para cá,
embora sejam 17 taças, 3 títulos de Libertadores, 3 títulos de Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu isso tudo tendo dinheiro, podendo consertar o erro, pagando com dinheiro, contratando, tal, tudo certo. Mas com um projeto esportivo um pouco que falho, muito emocional, com muito viés de torcedor. Se o Flamengo entrar com um projeto esportivo mais profissional, com um olhar mais clínico, mais frio e ter um direcionamento, eu acho que o Flamengo é um candidato para uma hegemonia, nem que seja a partir de agora até o final dessa década, o que já seria um enorme e grande marco. Tá bom? Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, deixa a sua curtida, seus tetras e ênias. Estamos rindo à toa, né, irmão? É bom demais, né? Tamo junto, galera. Forte abraço.